Muito bem, pessoal, vamos começando aqui o nosso momento de estudo. Lembrando que esse canal não é um canal com um professor de direito que vai te ensinar de forma mais profunda, né? Aqui é apenas um estudante, estou na jornada do aprendizado e você é meu convidado, quero agradecer por você estar aqui, tá bom? Então qual que é a ideia? É bater um papo, mas levar para você um conteúdo muito rico que você possa até mesmo, talvez não aplicar na tua vida, mas quando você tem uma informação, conhecimento é poder. Você acaba de uma certa forma não sendo tão enganado. Beleza? Então a gente vai começar aqui uma jornada a partir desse vídeo, é uma jornada sobre o processo do trabalho. Se você trabalha numa empresa, se você de repente é CLT, a CLT eu vou explicar depois num momento oportuno, mas resumindo aqui, a CLT são as regras trabalhistas, são as leis trabalhistas, né? Então eu vou tentar falar de forma bem simplificada para você aqui, vou tentar não ficar dentro do campo do mundo jurídico, por quê? Dentro da faculdade eu começo a perceber que a juridiquês e toda essa linguagem jurídica acaba confundindo muito a galera. A minha ideia, além de você estar me emprestando a sua atenção aqui, é tentar levar um conhecimento mastigado para que você possa usar na sua vida, beleza? De forma gratuita. Fechou? Bora lá então? Então nós vamos iniciar esse estudo, lembrando que esse canal vai ter depois tudo organizado dentro dele, vai estar tudo dentro de pastas, de playlists, então fique tranquilo. Dessa forma que eu estou colocando agora está sendo um pouco aleatória, mas logo em breve vai ter lá pasta processo do trabalho, pasta do direito penal, pasta de todas as partes que eu estou estudando aqui, eu vou colocar isso tudo organizado dentro desse canal, tá? Então o que seria esse processo do trabalho? Vamos imaginar aqui que você está trabalhando e você precisa reivindicar um direito seu. Você vai ter que entrar com um processo. Lembrando que o processo é uma ferramenta jurídica que você tem para pleitear, ou seja, desejar um direito. É importante destacar aqui que em 2017, isso é bem recente, houve uma reforma trabalhista, teve umas mudanças nas regras trabalhistas e é muito importante você prestar atenção aqui. Ó. Houve um artigo que eu vou ler aqui para você, que é o artigo 765 da CLT, né, que diz assim: os juízes e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária do esclarecimento delas. E aqui, esse artigo gerou muitas polêmicas. Por quê? Vou explicar. Perceba que dentro desse artigo existe uma palavra chamada liberdade, ou seja, os juízes têm liberdade para decidir. E você concorda comigo que quando você dá liberdade para a pessoa, você nunca sabe o limite? Esse é um contexto um pouco subjetivo, porque você não tem uma regra bem definida. Você tem, assim, por exemplo, algo que está na consciência e na mente do juiz. Então, a hermenêutica, que é, na verdade, uma interpretação, ela é muito subjetiva. Então, esse artigo está sofrendo algumas críticas, principalmente da galera da doutrina. Mas, pegando esse primeiro ponto aqui, vamos fazer um resumo. Nada adiantaria você ter direito às horas extras, às suas férias remuneradas, à sua proteção, se não existisse esse mecanismo do processo do trabalho. Então, falando para você que é leigo, para você que não tem tanto domínio técnico do direito, o processo do trabalho, ele é essa ferramenta que vai te auxiliar a te proteger e a tentar resolver esses conflitos que nós vamos falar a partir de agora. Vale lembrar aqui uma coisa antes de falar sobre algumas classificações. Todos os conflitos, eles são gerados porque existe um lado que entende que tem um direito e outro lado que vai defender, falar, não, isso aí não é um direito. É a mesma coisa, por exemplo, que a gente estava citando sobre o direito às férias, por exemplo. Você teve um direito às férias, o seu patrão, de repente, não te deu essas férias, você entende que você tem um direito e o patrão entende que não tem que te dar esse direito. E aí vocês vão ter um conflito, né? Esse conflito vai ter que ser resolvido de alguma forma. Não vai ter como pegar um pau, uma paulada, ou pegar um tijolo ali, um bloco, uma cadeira e sair batendo, que aí você vai responder dentro do processo penal, né? Agressão e tudo mais. Por isso que o processo de trabalho ele é importante. Então vamos falar aqui de algumas formas, algumas classificações desses conflitos. A primeira, autodefesa. Então aqui é quando a própria parte, a própria pessoa, ela faz a sua defesa, ela promove a sua defesa. E um mecanismo para que você possa entender isso de forma bem clara e simples são as greves. As greves são essa autodefesa, a pessoa faz a greve para reivindicar um direito.
Existe uma segunda classificação chamada de autocomposição. Essa autocomposição, na verdade, é quando as partes decidem, ó, nós não queremos envolvimento de ninguém, a gente vai se resolver aqui. Essa treta aqui é nossa. Então a galera ali acaba se resolvendo sem a intervenção de terceiros. Guarde bem essa palavra, terceiros. É um termo que você vai ver que eu vou ter que utilizar, mas logo vai ficar bem claro para você aqui. Fechou? Arquimedes, cita um exemplo do que seria então essa autocomposição. Um exemplo bem simples aqui para você seriam os acordos e as convenções trabalhistas, né? Essa forma de poder realmente resolver esse conflito. E a terceira forma dentro dessa classificação de soluções é a chamada heterocomposição. Nome meio esquisito, mas vamos lá. Tem uma diferença aqui que tem que ficar bem clara entre essa heterocomposição e a autocomposição. Nessa hetero é necessário uma terceira pessoa. Então vamos supor, nós temos aqui um conflito. De um lado tem o empregado e daqui tem o dono da empresa. Então são duas pessoas. Na autocomposição eles se resolvem. Já na heterocomposição, precisa de uma terceira pessoa que vai tentar mediar, ou seja, ficar ali no meio campo para resolver esse problema. Essa treta que a gente chama de conflito. Agora eu vou ter que falar de uma forma mais técnica aqui, até para que o seu conhecimento ele possa ter um enriquecimento. Lembrando que eu estou pegando material que eu estou estudando na faculdade, e é uma matéria que eu tenho muita dificuldade, eu não gosto do processo trabalhista, eu gosto de direito penal, mas eu estou utilizando aqui, fazendo um estudo mais denso possível e até mesmo te entregando aquilo que eu estou entendendo e tentando, de uma certa forma, contribuir com o teu crescimento, né, intelectual e de uma forma recíproca, você me ajudando com a sua companhia aqui para que a gente possa conversar. Estou batendo um papo aqui com você, na verdade. Eu estou te ensinando algo, mesmo que eu não seja um professor, mas estou tentando te ensinar algo para que eu possa também aprender e a gente aprender junto aqui. Então está sendo uma jornada em que você está me fazendo companhia e vamos que vamos. Lembrando que se você quiser um conhecimento um pouco mais aprofundado, temos aqui uns mapas mentais que são muito importantes, muito legais. Vai ser no primeiro link da descrição, se você quiser os mapas mentais. E depois no link da descrição desse vídeo vai ter outras sugestões de cursos, de materiais para que você... quero aprender mais, quero realmente que um professor me ensine alguma coisa. Os links vão estar todos aqui na descrição para que você possa, de repente, se aprofundar mais ainda no direito. Mas eu percebi que esse primeiro vídeo ficou muito longo, então eu vou cortar essa primeira parte. Essa foi a primeira parte, então, que nós falamos sobre uma parte mais básica e depois a gente volta com a parte 2, falando mais sobre esses conflitos, até para que não fique muito cansativo aqui a nossa reflexão. Beleza? Não se esqueça de colocar o seu comentário aqui se você está gostando da forma que eu estou ensinando, da forma que a gente está conversando, se você está conseguindo absorver. Se de repente você gostar desse conteúdo, manda para outras pessoas, compartilha, sei lá. É um conteúdo que não tem muitas produções, estou falando aqui de forma bem aberta, mas para que a gente possa ter aqui um bate-papo e um conhecimento. Beleza? A gente se encontra então na parte 2 desta aula, que não é aula, é uma reflexão. Tamo junto.